Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Um vídeo aí que foi preparado com muita atenção, com muito cuidado para a nossa CIPAT 2021 do Grupo Del Moro. Eu me chamo Silvana, sou psicóloga, atuo aqui na unidade de Alta Floresta como analista de gestão de pessoas e fui convidada aí para trazer para vocês aqui informações, conhecimento a respeito de um tema muito importante, que é saúde mental. Quando a gente pensa em saúde, a gente fala em saúde, geralmente o que vem à nossa mente é a nossa estrutura física, se nós estamos bem fisicamente ou não. Mas saúde vai muito mais do que isso, né? Então temos aí também o outro lado da nossa saúde para nós cuidarmos e tão pouco abordado, tão pouco falado, que é a nossa saúde mental. Porém, nesse período que nós estamos vivendo, que é a pandemia, com muitos desafios, é algo que está sendo nos cobrado muito, que é manter a nossa saúde mental. Concordam? Então, antes da gente começar a falar sobre saúde mental, como a gente manter a nossa saúde mental, como a gente cuida da nossa saúde mental, vamos definir o que é saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar, é um estado onde a pessoa se sente bem, no qual ela é capaz de apreciar a vida, ela é capaz de trabalhar, contribuir para o meio em que ela vive e ao mesmo tempo ela é capaz de administrar as suas próprias emoções. Quando a gente pega tudo de uma vez assim e fala, parece que é muita coisa, mas é isso que acontece com a gente durante os nossos dias, durante a nossa vida, de uma forma muito automática. E quando isso não está funcionando exatamente como foi dito, é algo para que a gente precise parar, repensar e analisar aí a nossa saúde mental. Então, saúde mental é a pessoa se sentir bem, se sentir equilibrada, passar por situações adversas, mas mesmo assim manter a resiliência e também manter propósito de vida. Tudo isso englobado é a nossa saúde mental. E quando a gente fala em administrar as nossas emoções, é justamente porque elas vão vir e elas vão depender que nós administremos ela assim que elas surgirem na nossa vida. E as nossas emoções, elas vão aparecer tanto de forma positiva como de forma negativa. Por quê? Porque nós somos seres dual, nós somos divididos em duas partes, parte boa e parte ruim. Então nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos sentimentos bons, mas também temos pensamentos, sentimentos e emoções ruins. E aí é que está o grande segredo, saber equilibrar tudo isso com uma boa administração. Todo mundo consegue? Não, nem todo mundo consegue, mas a gente pode aprender a administrar as nossas emoções da melhor forma possível. Não significa também que esse administrar as emoções que a gente vai se sentir numa calmaria, né? Nossa vida vai ser sempre um paradeiro, não vai se abater com o que acontece com a gente não vai se sentir impactado pelas coisas que acontecem com a gente. Não é assim, mas a gente, indiferente se for bom ou ruim o que acontecer com a gente, né, essa emoção que for despertada na gente, a gente vai ter condições de analisar e também de administrar qual é a melhor atitude a se tomar naquele momento, ok? Vou dar um exemplo para ficar mais claro para nós entendermos como que a gente administra as nossas emoções numa situação onde gerou emoções ou sentimentos não tão bons com a gente. Nós podemos a qualquer momento receber uma notícia muito ruim, uma notícia trágica com alguém da nossa família, com alguém que a gente conheça. E aquela notícia pode trazer pra gente, e provavelmente vai trazer, uma emoção
emoção e um sentimento muito ruim, porque é um impacto aquilo, algo fora do normal. Aquele sentimento ruim, aquela emoção ruim, pode trazer a sensação de paralisia diante daquela situação. Mas uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, que sabe administrar as suas emoções, sabe que naquele momento essa não é a melhor atitude. Ela vai ter que analisar o cenário e tomar algumas atitudes, tomar algumas ações, que é o que se espera de uma pessoa nesse momento. Se você passa por situações adversas na sua vida e você tem dificuldade de mesmo assim administrar e prosseguir, é algo para que você comece a analisar e repensar sobre a sua saúde mental, porque isso pode impactar diretamente no seu se sentir bem, no seu equilíbrio e nas administrações aí das suas emoções, ok? Então não significa que a pessoa não sente o que acontece com ela, não significa que ela não tem emoções, ela tem, mas ela administra aquilo da melhor forma possível para aquilo não impactar de forma negativa na vida dela, tá? Sobre a pandemia, estamos aí, todo mundo passando pela mesma situação que é a pandemia, e ela vem trazer para a gente muitos impactos, muitos desafios. E qual é o grande impacto e qual é o grande desafio que a pandemia veio nos trazer? O medo, a dúvida e a incerteza do que pode acontecer. É uma sensação de falta de controle que a gente sente perante essa pandemia. E nós já estamos aí há mais de 1 ano e 3 meses passando por essa situação e ainda assim esse sentimento de medo, de dúvida, de incerteza ainda persiste, ainda acomete muitas pessoas. Esse impacto que a pandemia veio nos trazer, ela veio ainda requerer muito mais de nós o equilíbrio das nossas emoções. Porque em meio a tudo isso, a nossa vida não parou. A gente ainda continua vivendo de uma maneira diferente, com uma rotina diferente, mas sendo mais exigido de nossa parte ainda manter a nossa saúde mental. Por isso que eu comentei lá no início que a gente precisa realmente entender como que a gente funciona, entender como que a gente age para a gente investir na nossa saúde mental. Então, a gente sabendo desses desafios da pandemia, a gente começa a se voltar para nós e a gente começa a tomar atitudes diferentes para que a nossa saúde mental não seja afetada com essa pandemia e a gente tenha aí ações, a gente tenha comportamentos, atitudes para com a gente e para com outras pessoas, a fim de promover realmente uma melhoria na qualidade de vida e na saúde mental de muitas pessoas. Quando eu falei para vocês que nós somos seres dual, que nós temos nossa parte boa, mas também nós temos a nossa parte ruim, significa que nós somos acometidos diariamente por pensamentos bons e pensamentos ruins, principalmente pensamentos ruins ao nosso respeito. Nós somos muito críticos com a gente mesmo e esses pensamentos ruins ao nosso respeito, eles vêm praticamente todos os dias e são pensamentos assim: eu não sou boa, eu não presto para nada, me dá vontade diante de uma situação ruim de sumir, de desaparecer. Esses pensamentos, ele é comum, ele vem para todo mundo. O problema é quando eles aparecem, a gente até consegue identificar, mas a gente começa a alimentar esses pensamentos e esses pensamentos do nada começam a ser vontades. E aí, quando começam a ser vontades, é que a gente precisa realmente parar e prestar atenção nesses sinais. Então, começa a se analisar, a pensar. Quando você está numa situação muito difícil,
e vem esses pensamentos ruins ao seu respeito, o que você faz com eles? Você tende a neutralizá-los, a trocar por outros pensamentos, ou você percebe esse pensamento, alimenta esse pensamento, e aí ele começa até parecer que seja vontade realmente da sua parte que eles aconteçam, e começa até a imaginar como que realmente pode acontecer isso na minha vida. Isso parece que vai ficando tudo muito mais claro. Então a diferença de um pensamento para que ele vire fato é nós que damos essa oportunidade. Vai depender da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio emocional, para que os nossos pensamentos ruins virem pensamento, virem de fato reais, virem realmente ações, ok? Isso é algo para a gente prestar atenção em nós, mas também é uma informação muito importante para a gente prestar atenção nas outras pessoas, principalmente pessoas que vivem com a gente, que a gente já sabe como que funciona e que de repente tenha mudado aí os seus comportamentos e as suas ações, tá bom? E neste momento, ainda que nós estamos passando de incertezas, é muito natural que nós viemos a sentir mais ansiosos, mais tristes, mais angustiados, principalmente porque essa situação aí atual trouxe um impacto, uma mudança muito grande na nossa rotina. Pode ser que nosso trabalho não tenha mudado muito, mas a nossa rotina dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mudou completamente. E isso, para algumas pessoas, trouxe um impacto muito brusco. Para outras pessoas nem tanto, mas com o passar do tempo, isso vai deixando sequelas na pessoa. Isso vai impactando de forma negativa na vida dessas pessoas, né? Ou seja, na vida de todos nós. Então, para a gente contribuir aí com a nossa saúde mental, principalmente nesse período de pandemia, é muito importante a gente adotar algumas atitudes, algumas medidas para trazer de volta esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio das emoções, para a gente conseguir manter aí uma saúde mental. Algumas dessas estratégias que eu vou trazer aqui são muito simples, mas que a gente precisa prestar atenção e de fato colocar elas em prática. A primeira delas, é cuidar com o excesso de informação. A gente tem acesso à informação de uma maneira muito fácil, muito rápida. A gente pega o celular, tá ali a informação. A gente liga um rádio, tá ali a informação. A gente liga uma televisão, tá ali a informação. Cabe a nós administrar e filtrar essas informações, porque ela em excesso, principalmente porque as notícias hoje, essas informações hoje, todas elas são carregadas de coisas ruins, de tragédias, de morte, de incertezas mais ainda. Elas sim deixam vestígios em nós, deixam vestígios em nossas emoções e principalmente nos nossos pensamentos. Então a gente precisa cuidar do excesso dessas informações, cuidar também das fontes dessas informações, mas não significa também que a gente precisa se alienar, se abster de todo e qualquer tipo de informação, mas saber exatamente aquilo que precisa ser, termos acesso, tá? Não mais do que isso, porque tem pessoas que ficam ali o dia todo remoendo, o dia todo buscando informação e se alimentando de coisa ruim, se alimentando dessas informações que vai, ao mesmo tempo, trazer nela a sensação de medo, de incerteza, coisas negativas que não precisam ser tão exageradas assim, não precisam ser tão massacradas assim, ok? Então a gente precisa saber qual é o nosso limite. Segundo ponto, procurar atividades que elevem o nosso bem-estar. A gente mais do que ninguém se conhece, a gente sabe exatamente o que a gente faz ou o que a gente não faz que deixa a gente bem. Então,
quais são os tipos de atividade, qual é o tipo de lazer que você tem, que você faz, que te deixa essa sensação de bem-estar. Tenha momentos assim na sua vida. Pode ser um final de semana com a tua família, pode ser um passeio com o seu cachorro, pode ser cuidar do seu jardim final de semana, pode ser brincar com o seu pet, não sei, alguma coisa que você sabe, toda vez que eu faço essa situação, toda vez que eu faço essa atividade, eu me sinto bem. Então procure repetir ela sempre que possível para que você mantenha esse estoque de bem-estar em você, ok? Terceiro, tenha uma rotina. Rotina é muito bom para todo mundo. A gente fala aí que rotina é muito bom para criança, porque deixa ela segura, faz com que ela se sinta aí acolhida. Nós adultos também precisamos de rotina. A nossa rotina sim foi impactada pela pandemia. Então vamos restabelecer uma nova rotina. Se você tinha uma rotina de durante a noite você ir jantar na casa de alguém, ter reuniões com os seus amigos, que nesse momento não está sendo permitido, tenha outras rotinas. Tenha uma leitura durante a noite, assistir um filme com a tua família, se reconecte com pessoas que moram com você. Rotinas a gente precisa. O que é rotina? Rotina é aquilo que a gente sempre faz da mesma forma, né? E aquilo deixa a gente numa situação, numa sensação de conforto, porque a gente tem controle do que está acontecendo quando aquilo é repetido por diversas vezes, quando aquilo realmente é rotineiro na nossa vida. Por último, né, e não mais importante, a gente precisa se reconectar com pessoas, sejam essas pessoas dentro da nossa casa, coisas que pode ser a gente perca esse contato mesmo com pessoas que moram com a gente, ou pode ser pessoas que a gente tinha contato antes, mas esses contatos eles foram, devido à pandemia, se estreitando, né, se desvinculando a ponto de a gente não manter mais esse contato. E a gente precisa manter esse contato. Nós somos pessoas, né? Precisamos ter contato social. E esse contato social não precisa ser pessoalmente necessariamente. Pode ser hoje com o uso da tecnologia, e essa tecnologia está assim ao nosso favor. A gente tem hoje chamada de vídeos, ligação. Tem N formas da gente usar a tecnologia para a gente manter conectado com pessoas próximas ou muito distantes fisicamente. E manter esse contato social, manter esses relacionamentos fazem muito bem para nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio e também para a nossa saúde mental. Por último, gente, uma informação para fechar aí o nosso tema sobre saúde mental. Quando a gente consegue identificar que esse equilíbrio não está havendo, quando alguma parte dessa engrenagem não está funcionando, é hora da gente pedir ajuda. E aí é que está o grande problema, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade de pedir ajuda, porque pode soar como fragilidade, pode soar como fraco, e pelo contrário, você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, como você vai demonstrar para você que você está cuidando de você? A gente consegue sim se cuidar sozinho, até certo ponto. Quando a gente identifica que a gente não está conseguindo mais, a gente sim precisa ser forte o suficiente para buscar ajuda. E eu estou falando sobre buscar ajuda justamente porque hoje nós temos muitos canais, muitos lugares para ir buscar ajuda, muitos. E colocamos aqui o nosso RH, o nosso Recursos Humanos de toda a rede da Amor, para que você venha nos procurar caso você tenha aí essa dificuldade e queira buscar essa ajuda. Nós estamos aqui para fazer uma escuta a respeito do que você está passando
e fazer a melhor orientação para o teu caso. Silvana, não é comigo, tudo bem, não é com você, mas essa informação que você está tendo hoje, você pode ser canal para distribuir essa informação para outras pessoas, orientar a outras pessoas que elas também precisam cuidar da sua saúde mental, também precisam cuidar de si mesmo e buscar ajuda quando necessário. Eu espero que esse tema, eu espero que esse assunto, que essas informações que hoje a gente abordou aqui tenha sido mesmo de grande valia para a tua vida e também para a vida daquelas pessoas que você querem bem, tá bom? Muito obrigada por você permanecer até agora aqui comigo e até uma próxima oportunidade.